Bom dia, crianças. Não tem crianças aqui? Eu nem ouvi a voz delas. Vamos de novo? Bom dia, crianças. Bom dia, adultos. E a voz dos adultos está mais forte. Vamos lá, criança, vamos ver quem está mais forte? Bom dia, crianças. Aí sim, agora sim. Hoje eu quero contar para vocês uma história, falar de uma mensagem bíblica que falou muito ao meu coração enquanto eu estava estudando ela. Mas antes de irmos para a mensagem bíblica, eu gostaria de nós lermos e memorizarmos 2 versículos da Bíblia. Coloca para a gente lá. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos falar todos juntos, inclusive as crianças, né? Crianças e adultos, todos nós juntos, vamos lá? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. A história que nós vamos falar, ela está lá em Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. E essa história, ela fala de 11 personagens. Ela tem 11 personagens. Quem lembra dessa história? Alguém lembra dessa história? O que passa ali? 11 personagens. Nós temos 10 leprosos e Jesus. 10 leprosos e Jesus. Jesus, ele estava caminhando, estava passando por entre uma cidade, e enquanto ele estava caminhando ali, ele andava por meio daquela cidade e de repente vieram 10 leprosos que estavam próximo àquela cidade e começaram a clamar a Jesus, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. 10 leprosos. Naquela época, quem tinha lepra, se você não sabe, criança, é a pele que vai derretendo assim, e vai se alastrando e toma conta das mãos e vai tomando conta do braço e de todo o corpo. Essas pessoas, naquela época, não tinha médico que cuidava delas. Você sabia disso, João Pedro? Sim, ele sabia disso. Não tinha médico que cuidava dessas pessoas. Então, elas eram colocadas à parte da sociedade. Elas não podiam ir à igreja. Naquele tempo se chamava Templo de Yahvé, do Deus vivo. Elas não podiam ir à igreja. Elas não podiam entrar na cidade. Elas não podiam ficar com a sua família. Imagina, Dudu, se você não pudesse ver o seu pai e a sua mãe, você tivesse que ficar longe, lá longe, por causa de uma enfermidade. Era assim que viviam aqueles leprosos. Eles perdiam o convívio da igreja, da família e da sociedade. Eles eram tirados, colocados à parte de tudo. E tem uma coisa que é interessante: desses 10, um era estrangeiro. 10 faziam parte do povo de Deus, da igreja, e um era estrangeiro. Mas é interessante que todos eles tinham o mesmo problema. Sabe o que isso significa para nós, crianças? Que a enfermidade, os problemas, o pecado, ele está presente tanto naquele que faz parte do povo de Deus, quanto aquele que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Os problemas dessa vida podem atacar todos nós.
problema pode atacar todos nós, sabia disso, Lisa? Mesmo nós que fazemos parte do povo de Deus. Mas aí aqueles 10 leprosos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, tem compaixão de nós. E o que Jesus fez? O que você acha que Jesus fez? O que você acha, Lisa? Curou eles. Curou eles. Mas vocês acham que Jesus curou só os 9 que fazia parte do povo de Deus? Ou curou também aquele estrangeiro? O que você acha, Henry? Curou 9 ou curou os 10? Os 10. Os 10, certíssimo. Ele curou os 10. Gente, as bênçãos de Deus para a vida do ser humano, ela acontece dentro da igreja e fora dela. Muitos são curados por Jesus. E quando nós pedimos, rogamos a Ele, pedimos ao Senhor que a restaure vidas, Ele é capaz de restaurar. Ele pode restaurar tanto daqueles que fazem parte do povo dele, quanto aqueles que não fazem parte do povo dele. Jesus curou os 10 leprosos. E quando os 10 leprosos ficaram limpos, o que você acha? Pensa comigo, olha só, eles estavam doentes, agora Jesus restaurou eles, a comunhão, eles podiam ter comunhão com a igreja, eles podiam ir de volta à igreja. Jesus até disse para eles: vai lá para o sacerdote e se mostra a eles. E eles foram, e eles estavam limpos. Aí, olha só, o que você pensa? Eles foram restaurados a família, a sociedade, a igreja. Coisa boa essa, não é? Coisa tão maravilhosa que nós devemos então se dobrar diante de Deus e adorar a eles. E vocês acham que os 10 fizeram isso? O que você acha, Alessandrinho? Só um que foi lá e pediu obrigado por Jesus. Só um. Mas, olha só, apenas um foi lá e se dobrou diante de Jesus. Os 10 foram curados. Gente, os 10 receberam uma bênção tão grandiosa de Jesus, mas apenas um foi lá. E Jesus perguntou então: não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Não foram todos que pediram uma bênção? Não foram todos que pediram para serem curados? Eu não curei todos? Cadê os outros? Somente este veio até mim? Lembra que tinha 9 que fazia parte do povo de Deus? E um era estrangeiro? Quem que vocês acham que foram lá? Quem que vocês acham? Hã? Você sabe, Gabriel? Responde então para nós. Quem que foi lá? O estrangeiro. O estrangeiro. Olha só que coisa. Todos estavam sempre com Deus. O estrangeiro e aqueles que faziam parte do povo judeu, de Judá. Todos. E todos receberam a mesma bênção. Mas o único que voltou para dar glória a Deus foi um estrangeiro. Crianças, vocês fazem parte do povo de Deus, não fazem? Vocês estão sempre aqui na casa de Deus, sempre louvando a Ele. Nós temos oportunidade de cantar a Ele. Você pode orar, conversar com o Papai do Céu, pedir as bênçãos de Deus. Mas será que todos vocês têm adorado a Deus como esse estrangeiro adorou? Ou tem feito como os outros 9 que receberam a bênção de Deus, mas não se curvaram diante dele? Quando nós somos chamados a cantar, é para adorar aquele Deus que dá bênçãos para nós. Quando nós nos curvamos em oração, é para orar aquele Deus que dá bênçãos para nós. E muitas vezes nós agimos como os 10 ou como os 9 e não como aquele estrangeiro que voltou e deu glórias a Deus. Mas lembra do versículo que nós lemos? Ora, aquele que é infinito, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabe o que aconteceu? Esse
estrangeiro que chegou ali e se dobrou diante de Jesus, ele estava se dobrando diante de um homem, de um Deus, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aquele homenzinho que se dobrou diante de Jesus, ele tinha pedido para ser curado, mas quando ele foi lá e rendeu glórias a Jesus, sabe o que aconteceu? Jesus disse a ele: vai, a tua fé te salvou. Jesus deu muito mais do que uma cura para ele. Jesus deu uma vida eterna nos céus, uma vida repleta de glória, de bênçãos, uma vida em que nós podemos viver a parte do pecado, sem o pecado. Deu esperança de que, embora ele fosse morrer um dia, ele iria ressuscitar e viver eternamente com Deus. Vê se isso não é muito mais do que nós pensamos, pedimos. Nós muitas vezes pedimos tantas coisas que a gente pensa que é o máximo. Um PlayStation 4, ou já está no 5? Está no 4 ainda? Ah, então eu acertei. Um PlayStation 4, muito massa, para nós jogarmos videogame o tempo inteiro. Uma bola de futebol da Copa do Mundo. Como é que é o nome da bola de futebol da Copa do Mundo? Brazuca. Dá muito mais para nós do que uma brazuca. Mas muitas vezes nós pedimos isso, quando o Senhor nos dá uma vida eterna. Então, crianças, lembrem-se sempre, quando nós agradecemos a Deus pelas bênçãos e reconhecemos que Ele é o único e verdadeiro Senhor, Ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele nos dá uma vida eterna. Por isso que nós precisamos sempre render glórias a Ele, dar graças a Deus. Porque embora o pecado, que eu disse, assim como a enfermidade, como a morte, como todas as coisas, entraram no mundo e estão tanto no povo de Deus, quanto aqueles que não são povo de Deus. Quanto o pecado está aí, Jesus veio para remover tanto o pecado, quanto os efeitos dele nas nossas vidas. Esse Jesus é capaz de nos dar vida eterna. Ora, vamos falar? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Então, vamos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Mas é somente as crianças que devem agradecer a Deus? Quando eu estava lendo esse texto, igreja, todos nós, isso mexeu muito comigo por lembrar das vezes em que sou abençoado e que deixo de agradecer a Deus. Quantas vezes nós nos sentimos desmotivados para estar aqui na casa do Senhor, adorando a Ele, servindo a Ele na igreja, trabalhando de um jeito ou de outro? Quantas vezes nós achamos que não tem graça essa programação? Ou se fosse diferente eu estaria ali? Se tivesse outras pessoas tocando ou cantando? Se fosse um outro pastor pregando? Se fosse isso ou se fosse aquilo, eu adoraria com mais vigor. Eu trabalharia na obra do Senhor. Quantas e quantas vezes nós agimos assim? Quantas e quantas vezes? E esquecemos que o Senhor tem nos abençoado de forma tão grandiosa. E esquecemos que acima de qualquer coisa, Ele nos deu uma salvação. Ele morreu na cruz para remover o meu pecado, para me libertar da culpa do pecado. E nós condicionamos a nossa adoração, o nosso servir, não ao que Ele fez na cruz, mas aquilo que o homem pode fazer por nós, que a igreja pode fazer por nós, que o meu irmão ou a minha irmã faz conosco.
Muitas vezes nós somos como aqueles 9 que fazem parte do povo de Deus há tanto tempo, mas recebemos as bênçãos de Deus, depois de clamar a Ele, e depois que recebemos, vamos embora. Mas quantos estrangeiros que quando se convertem, que quando rendem a Deus a sua vida, que recebem uma bênção de Deus, se dobram diante dEle, se prostram diante dEle, e adoram a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por nós na cruz. E como esse único estrangeiro adorou a Ele. Quantos têm feito isso? Enquanto nós, que somos povo de Deus, há tanto tempo, não fazemos. Há quanto tempo você tem convicção que recebeu a salvação de Deus? Há quanto tempo você sabe exatamente o que Cristo fez por você, e que não existe bênção maior do que essa, de ser chamado filho de Deus, de ter certeza de uma vida eterna no céu, de que não há nada mais precioso do que poder estar com Deus, junto com Ele, de ter tido a sua vida restaurada, a comunhão com Ele. Enquanto nós éramos inimigos de Deus, Ele nos trouxe para Ele. Há quanto tempo você sabe disso? E se porventura, você que sabe disso há muito tempo, não tem adorado a Deus, não tem servido a Ele, não tem amado como Ele amou o seu próximo, lembre-se, se você não tem feito isso e sabe há muito tempo do que Jesus fez, hoje é dia de você pensar a respeito disso e agir não como os 9, mas como aquele único que voltou e deu glórias a Deus. Meus irmãos, Deus não precisa de nós, mas Ele nos amou apesar dos nossos problemas e defeitos, e nos chamou para fazermos parte do povo dEle, para servi-lo na igreja, para abençoar as nações, para amar uns aos outros, para demonstrar o amor de Deus. É privilégio nosso poder fazer isso, podermos fazer isso. Então faça, adore a Deus. O motivo de louvor que você tem aqui é Ele. Hoje à noite, venha para a igreja para louvar, para cantar a esse Deus que fez infinitamente mais, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pensa, ou mais do que tudo quanto você pode pedir a Ele. Venha para louvar a esse Deus. Se você ainda não serve na igreja, em alguma área, em qualquer coisa, procure alguém e diga: eu quero servir, eu quero adorar a esse Deus com o meu serviço. Não somente com o meu cantar, com o meu falar, mas com o meu agir. Tudo aquilo que eu posso ser, tudo aquilo que eu posso dar a Ele, eu quero dar. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo. Por isso, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações. Em nome de Jesus. Amém.